Sabia você que há nada menos do que 69 milhões de psicopatas no mundo? Isso é praticamente 1% da população, nós somos em 7 bilhões. Você imagina, é 1% da população do planeta, é difícil de acreditar. Mas há muitos deles por aí, circulando, trabalhando na mesma equipe e, quem sabe, morando na mesma casa. Então, nós vamos entender melhor sobre os psicopatas e derivados com a ajuda desse psiquiatra forense de renome internacional e nosso parceiro há tantos anos, meu amigo Guido Palomba. Como vai, querido? Oi, Rony. Tá bom, meu irmão? Bem. Que bom te ver. Cheiroso, elegante como sempre. Você está na sua casa. Obrigado, querido. Eu estava comentando agora há pouco contigo em off que eu vou fazer a pergunta hoje, porque eu já perguntei isso para você em off, você me respondeu. Agora, quem está nos assistindo vai saber disso. O que é que eu tinha te perguntado? Primeiro que você está levando... não sei se já gravaram o livro, não? Já fizeram a frisada do livro, não? Está frisado o livro do Guido? Tá. Que é a perícia na psiquiatria forense. Vamos ver a capa? Aí está. Então, eu quero saber, primeiro de tudo, que é bonita, eu gosto de coisa assim, impactante, acabou. Perícia na psiquiatria forense. Guido, qual é a diferença entre a psiquiatria clínica e a forense? Tem alguma diferença? Tem. Rony, são duas áreas. Primeiro eu quero te agradecer o convite de você me chamar. Aqui querido, é um prazer muito grande para mim. Não me tira esse prazer. Querido. Muito obrigado. Obrigado eu, querido. A psiquiatria clínica e a psiquiatria forense são duas áreas diferentes de atuação. Da mesma forma que o cardiologista clínico e o cirurgião cardíaco. Entendi. Então, são duas áreas distintas. A psiquiatria forense, ela aplica os conhecimentos da psiquiatria às causas judiciárias. Basicamente é isso. Então, o psiquiatra forense, ele não quer tratar, ele quer articular o discurso médico com o discurso jurídico, que é muito diferente da atuação do psiquiatra clínico. Basicamente é isso. Sem dúvida. Agora, o seu livro... Nós mostramos a capa agora, ele tem a ver com o tema que nós vamos falar, que é psicopatia. Aí está a capa do livro de novo. Muitas pessoas acreditam que psicopatia e a sociopatia são coisas diferentes. São? Não, são sinônimos. A psicopatia, a sociopatia, ela, desde que ela foi descrita pela primeira vez, e isso foi em 1835, Uau. Ela vem recebendo nomes diversos. A primeira vez chamaram de loucura moral. Eu acho muito bom esses nomes, porque eles dizem, já o nome diz o que é. Tá. O outro nome, que também foi cunhado ali no século XIX, loucura lúcida. Uau! São nomes significativos. Sim. O outro nome, criminoso nato, na época de Lombroso. Uau! E assim vai indo. É uma questão semântica, então, mas é a mesma coisa. Mas é sempre o mesmo quadro clínico. O quadro clínico, eu acho que a melhor definição que a gente tem para a psicopatia, pelo menos eu não encontrei melhor, é fazer uma analogia entre a noite e o dia. Então, de um lado a gente tem a noite, do outro lado a gente tem o dia e no meio a aurora. Por analogia, de um lado tem a doença mental, do outro lado a normalidade mental e no meio a zona fronteiriça, que é a zona dos psicopatas. Ou seja, eles não são nem normais mentalmente, nem totalmente doentes mentais. Entendi. Então essa é a melhor definição dos psicopatas na minha maneira de entender. E psicose? Como é que funciona a psicose? A psicose já é a loucura, é uma doença mental. O psicopata, ele não rompe com a realidade. Ele é inteligente, é capaz de articular bem uma ideia, enfim, é uma pessoa que pode conviver em sociedade, manipulando a sociedade, mas ele tem uma deformidade afetiva, uma deformidade nos atos, uma loucura moral verdadeira. Agora, a psicose não. A psicose é uma ruptura com a realidade. O que é romper com a realidade? Por exemplo, uma pessoa alucinando e delirando. Eu estou escutando vozes que só eu escuto, vozes que me dão ordem. Ou
eu tenho delírios. Delírio é alguma coisa que eu pus na cabeça, por exemplo, eu me sinto perseguido, estão me perseguindo. E para mim isso é a minha realidade. Essas vozes que eu escuto, essas alucinações auditivas, é uma realidade para mim. Agora, isto é uma verdadeira ruptura com a realidade. Então isso é uma psicose. É interessante isso, porque o sociopata, né, o psicopata, ele é sedutor. Eu já conheci um que tinha esse diagnóstico. Ele é sedutor, você acredita no que ele está falando. Ele te convence, é impressionante. Convence sem escrúpulos. Porque se ele precisar lançar mão de alguns artefatos, artifícios para te convencer, ele vai lançar. Entre eles a mentira, a sedução. Mas no fundo, é sempre um mau caráter. Ah, tá. E outra coisa também interessante do psicopata, que jamais se arrepende daquilo que ele faz. Essa é uma das características. Pelo contrário, marcantes. Todo mundo é culpado. Exatamente. Você sabe que eu vi vários casos e a pergunta clássica que a gente faz para um psicopata que cometeu, por exemplo, um delito, daqueles delitos, enfim, de mídia e tal, você pergunta para ele, você está arrependido do que você fez? Invariavelmente, claro que estou, doutor, eu estou preso há 3 meses. Quer dizer, é um arrependimento não com a sorte da vítima, com a maldade que ele fez. Ele se arrepende porque ele foi preso. Entendi. Enfim, é uma coisa que recaiu sobre ele. Ou seja, é um egoísmo a toda a prova. Então, a gente pode dizer que um sociopata ou um psicopata, ele não tem empatia por pessoas, mas, ou seja, podem ser frios, podem ser violentos. Sim. Também não? Sim, a violência, a falta de remorso, ele só tem a empatia que ele tem, ou aquela pseudo-afetividade que ele demonstra, é sempre tentando um benefício próprio. Então, se ele precisa de você para determinadas atitudes, ele vai te usar e vai te seduzir, mas é sempre em benefício próprio. Nós estamos conversando e estão passando uma cena de alguns psicopatas. Meu Deus. Como é que você faz para diagnosticar? Como médico, como é que você faz para diagnosticar um psicopata? Rony, tem, claro, sim. Porque não é só aquela conduta naquele momento. Todo psicopata, ele tem um histórico, ele tem uma vida pregressa, pontilhada de fatos que se compõem para formar o diagnóstico. É como se fosse um quebra-cabeça que você vai recolhendo peças e vai montando e você vai ver uma imagem clara, distinta e adequada. Por exemplo, na infância, o que é comum aos psicopatas na infância? Maltratar animais, sim. Criminalidade precoce, mau aluno, com problemas sociais, uso de drogas, etc. E depois isso aí tem fase, né? Fase na infância, depois na adolescência, na adultícia, e assim vai a vida inteira. Eu queria mostrar um filme que me impressionou muito, um trechinho, Sim. Que é o Iluminado. E na volta eu vou fazer uma pergunta. Roda aí o Iluminado, a gente pode ver aqui. Little pigs, let me come in. Not by the hair on your chinny chin chin. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in.
Pois é. Na verdade, essa cena que a gente acabou de assistir, esse personagem feito pelo Jack Nicholson, ele é aparentemente uma pessoa tranquila. Sim. E, de repente, sob pressão, ele se transforma noutra, que a gente viu aí. Exato. A gente pode dizer que se trata de um psicopata? Nesse caso, sim. Sim, porque né? Vamos chamar... Eles já nascem assim ou pode se transformar no meio do caminho? Não, nasce assim, assim ele será e vai morrer assim. Essa parece uma dupla personalidade também, conhecida como personalidade alternante, isso é próprio deles. Porque eles são, digamos, bonzinhos, sedutores, etc., num determinado momento. Agora, quando eles se veem numa situação favorável, que eles podem pôr para fora toda aquela... escoar toda aquela maldade que eles têm, eles fazem. Agora, são sempre, Rony, são sempre covardes também. Porque em situações que os ameaçam, eles não fazem nada. Eles voltam. Normalmente, eles atacam pessoas também indefesas, pessoas que não podem reagir àquele ataque deles, como, por exemplo, nesse filme que você mostrou muito bem. É uma mulher acuada, sem defesa nenhuma, que acaba sofrendo o ataque de um psicopata. Isso é comum na vida deles. O psicopata tem que ser necessariamente um criminoso? Não. Não, né? Não. Tem vários tipos de psicopatia. Nós estamos falando desses psicopatas célebres, que aparecem nos crimes, na mídia, nos cinemas, e são chamados criminosos natos. O próprio nome diz, eles já nascem assim. E são pessoas... Isso existe enfim, em qualquer lugar do mundo. É um transtorno mental como outro qualquer que existe em qualquer lugar do mundo. E é preciso dizer que são pessoas portadoras de altíssimo grau de periculosidade e irrecuperáveis. Irrecuperáveis. Na minha concepção, deveria existir um lugar onde eles pudessem ficar longe da sociedade e por quanto tempo eles vivessem. Porque quando eles voltam à sociedade, Rony, eles não tardam em recomeçar a atividade criminosa. Isso é ponto fundamental. Ao contrário, eles melhoram. Porque aquilo que eles erraram naquele primeiro delito, né, que os levaram à prisão, eles melhoram e se aprimoram. Essa é a realidade. Mas não necessariamente todos os psicopatas são criminosos. Não. Você tem outros tipos de psicopatas, como, por exemplo, psicopatas abúlicos. O que é isso? Abúlicos são aqueles que não fazem nada. Eles não conseguem, eles começam uma coisa, nunca vão adiante com aquilo. Então é interessante, porque são pessoas que realmente não fazem nada e não conseguem fazer. Tem outros psicopatas que são extremamente carentes de estima. Então eles vivem sempre se sentindo devedores da estima dos outros e não vão delinquir. Mas na verdade, eles delinquem mais por omissão do que por ação. Entendi. Mas podem delinquir nesse sentido. Sim, claro. Porque, olha, eu sei que muitas vezes os psicopatas passam desapercebidos. Ou seja, é mais comum do que nós imaginamos, porque é possível. 56 milhões é muita gente no mundo, né? Agora, em grandes empresas... Eu já soube disso, você vai dizer é verdade ou é mentira, se é ficção ou se é verdade. Eles chegam a ocupar grandes cargos em empresas, assim, de diretoria, de chefia. É verdade essa história? Pode ser. Mas como é que eles chegam lá? Pode. Porque, pela sedução. Tá. Pela sedução, porque a anormalidade deles não está na inteligência. A anormalidade é de caráter. Entendi. Então seria uma enfermidade do caráter. Então eles podem galgar postos altos. Por exemplo, você quer ver onde eles abundam, com todo respeito, na política. Na política você tem muitos que não passariam por um exame psiquiátrico de verificação de sanidade mental. Meu Deus. Olha a Dupla Identidade, que é um filme brasileiro, né? Também esse filme fez muito sucesso. Quem é esse rapaz? Eduardo Borges, que eu quero indicar como meu suplente. Acredite nele.
Eu conheço um campeão a quilômetros de distância. E esse é um. O Bruno Galhaço faz um personagem indicado a um grande cargo e ele é um psicopata. Nesse caso, sim. Aliás, foi muito boa essa série. Você viu, né? Eu vi. Tá, muito boa. Esse é um psicopata clássico. Que engraçado isso, olha. Eu tinha vontade de continuar com essa pauta. Se bem que nós estamos sempre juntos aqui, mas vamos inventar mais umas coisas. Isso é um troço que me fascina, viu, Aninha? Isso me fascina. O Guido vem aqui, depois que ele vai embora, eu fico falando com vocês. Como eu falei no camarim, né? As suas pautas são fascinantes, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fora o seu talento, a sua competência como médico, né? Como psiquiatra forense, que eu não sabia a diferença, agora eu sei. Um é cirurgião de cardiopatias e o outro cuida da cardiopatia. Exatamente. Não é? Exatamente. Obrigado, querido. Muito obrigado, Guido Palomba, esse brilhante mesmo psiquiatra forense, que eu tenho a honra de ser amigo. Muito obrigado. Obrigado, querido. Muito obrigado.